Sejam muito bem-vindos, amados meus, aqui a aula de número 1, né, sobre as regras mínimas da ONU para o tratamento das pessoas presas, conforme se encontra no edital AGPEM Roraima 2020. Isso mesmo, essa aula ela está sendo gravada pós-edital e todo o curso da legislação especial focada para este concurso também está sendo gravado, será gravado aí pós-edital, beleza? Algumas aulas eu irei colocar gratuitamente aqui no YouTube e outras apenas na plataforma completa. Mas, antes de começar os nossos trabalhos propriamente dito, eu preciso te dar apenas um aviso, tá? Logo aqui abaixo, na descrição desse vídeo, você terá 3 links. O link número 1 é um material em PDF de apoio a essa aula. Exatamente esse material que se encontra aí ao lado, né? Esse material em PDF você consegue baixar no link número 1, beleza? O link número 2 é o link de uma playlist com videoaulas gratuitas voltados aí para o concurso da AGPEM Roraima. Totalmente videoaulas essas gravadas pós-edital. Tá? Então, você tem aí no link número 2, videoaulas gratuitas, sempre nesse mesmo modelo, videoaula com material em PDF de apoio, beleza? E o link número 3? O link número 3 é o link do curso completo, onde você vai encontrar no curso completo toda a teoria ministrada por mim, professor Kenneth Santos, mais exercícios respondidos, né, aí em relação a todas essas disciplinas, né? Exercícios da banca, exercícios que eu venha criar, né? Exercícios que vai te ajudar a acertar as questões da prova, ficando assim muito mais próximo de se tornar um agente penitenciário de Roraima, beleza? Servidor da Sejuc Roraima, tá? Agente penitenciário, polícia penitenciária, né? Seja lá a forma que você pretende chamar, tá? Mas é necessário a gente conhecer essa estrutura para poder aplicar e acertar as questões de prova, beleza? Então, aviso dado, tem os 3 links, clica nos 3 e aí verifica como é que eles funcionam. Então, sem mais delongas, vamos iniciar os nossos trabalhos. Regras mínimas da ONU para o tratamento das pessoas presas, né? Também é chamada de regras de Mandela, né? Mandela foi preso. Lembra lá, o cara da África do Sul foi preso, aí criou essas regras aqui de tratamento das pessoas presas, e aí falou, não, vamos chamar de regras de Mandela. Também pode ser chamado assim, tá? Mas no seu edital se encontra regras mínimas da ONU para o tratamento das pessoas presas, tá? Que regras são essas? Antes de qualquer coisa, é necessário a gente entender o seguinte, essas são regras estabelecidas pela ONU, só que a ONU, ela não é soberana. Então isso significa que as nações que estão na ONU não têm a necessidade, a obrigatoriedade de cumprir todas essas regras que aqui está. Exatamente porque essas regras, elas se encontram em um patamar do que a gente pode entender como o norte a ser alcançado. É o que se pretende a fazer para o tratamento das pessoas presas, aonde que o foco é sempre a perspectiva da dignidade da pessoa humana que está presa, né? Agora, isso é um norte a ser seguido. Isso significa o seguinte, que nem todas as nações, nem todos os países vão cumprir exatamente o que se encontra nessas regras, né? E isso é muito claro por vários fatores. Fatores como, por exemplo, as perspectivas econômicas de cada país. Tem países que economicamente conseguem atender melhor essa regra. Tem outros países que não conseguem atender tão bem. Então, o que nós temos aqui é um norte a ser seguido. É o que o Brasil tem como norte, ao que se deve alcançar. Isso não significa que o atendimento às pessoas presas no Brasil hoje segue exatamente o que aqui está. Porque, sendo muito sincero, não segue exatamente o que aqui está, tá? Porque o que aqui está é um norte, E como é que funciona esse norte? Então vamos lá. Quando a gente fala sobre essas regras, é um conjunto de regras, né? E esse conjunto de regras se divide em 2 títulos. Que títulos são esses? O primeiro título é as regras de aplicação geral. Então você tem um título chamado Regras de Aplicação Geral.
Além desse título das regras de aplicação geral, você tem um outro título, que são as regras aplicáveis às categorias especiais. Beleza? Então, você tem regras de aplicação geral e regras voltadas aí para categorias especiais, totalizando 122 regras. E sim, se você quer passar nesse concurso, você precisa ter uma noção do que se encontra em cada uma dessas 122 regras, né? Agora, como é que nós fazemos isso? Na verdade, essas regras elas estão muito bem organizadas, né? Uma ação de regras muito bem estruturadas, né? Então, a primeira coisa que você precisa entender é exatamente como é que ela funciona. Então, você tem que entender, ela funciona em 2 títulos, e dentro desses títulos você tem o que nós podemos chamar aqui, só para fins didáticos, de subtítulos. Então, como é que funciona? Vamos entender, ó. Quando a gente fala das regras de aplicação geral, dentro dessas regras, você tem todos esses tópicos aqui. Então, você tem algumas regras que falam sobre princípios básicos, outras regras que falam sobre os registros, outras regras que falam sobre a separação das categorias, outras sobre alojamento, outras sobre higiene pessoal, vestuário e roupas de cama, alimentação, exercício, desporto, serviços médicos e assim sucessivamente até chegar na última, lá dentro das regras de aplicação geral, que é as inspeções internas e externas. Tá? Então, a primeira coisa que você precisa, sendo muito sincero, para acertar as questões de prova, é lembrar de todas essas regras que aí estão. Não lembrar no sentido de memorizar, mas ter esses subtítulos como norte a ser seguido. Beleza? Então você tem as regras de aplicação geral, elas se dividem essas regras nesses títulos, nesses subtítulos, tá? E a partir daí você tem depois as regras aplicáveis a categorias especiais. As regras aplicadas em categorias especiais têm aí alguns subtítulos. O primeiro é sobre os reclusos condenados, então é uma categoria especial, beleza? Reclusos condenados, categoria especial. Reclusos com transtornos mentais e com problemas de saúde, também é aí uma categoria especial. Reclusos detidos ou aguardar julgamento, é uma outra categoria especial. Presos civis, outra categoria especial. E pessoas presas ou detidas sem acusação, outra categoria especial, beleza? Sendo que dentro dessas categorias especiais, mais especificamente a categoria A dos reclusos condenados, ele vem falar sobre algumas características que tem que ser tratada para os reclusos condenados. Aí ele vai falar sobre os princípios gerais, o tratamento dado a essas pessoas, classificação e a individualização dessas pessoas, privilégios, trabalho, educação e lazer, relações sociais e assistência pós-prisional, né? Essas regras são para os reclusos condenados, mas a gente precisa entender, e eu já coloquei aqui na própria observação desse tópico, que todas esses subtítulos irá se aplicar às categorias B, C e D também, sempre quando couber, ou seja, sempre que ela não vá de encontro de forma contrária às características específicas dessa categoria. Tá? As características específicas dessa categoria. Não, e no contrário, essas regras se aplicam também a essas categorias. Pronto. A partir do momento que você tem essa visão geral, você precisa entender só mais um ponto para que a gente entre nas regras propriamente dito. Que ponto é esse? Ó, as regras de aplicação geral, como o nome diz, é aplicação geral. Então isso significa que ela se aplica a todas as categorias. Simples, né? Ela se aplica a todas as categorias. Por quê? Porque ela é de aplicação geral. Agora, as regras de categorias aplicáveis a categorias especiais, essa se aplica às categorias especiais. Mais especificamente, a dos reclusos condenados, e aí ela vai se aplicar a reclusos condenados, e aí, essas dos reclusos condenados, quando couber, se aplica aos demais reclusos, como transtornos mentais, problemas de saúde, reclusos detidos ou aguardar julgamento, né, presos civis, certo? Então ela se aplica a essas também. Beleza? Tranquilo? Pronto. Então essa é a visão geral do que nós temos em relação às regras, né, mínimas da ONU para o tratamento de pessoas presas.
A partir do momento que nós sabemos disso, devemos chegar às regras. E para chegar às regras, é melhor, sendo muito sincero com você, é melhor começar a utilizar uma técnica chamada de divide et impera. Ou seja, dividir para imperar, dividir para dominar. Foi a forma que Júlio César conquistou a região da Gália Cisalpina. Ele dividiu aqueles povos bárbaros, né, conforme os próprios romanos os chamavam, né, e aí depois que os dividiu, foi dominando um a um. Por que eu estou dizendo isso? Porque é a melhor forma de você entender essas regras. Dividir para dominar. Então a gente precisa dividir. E nessa primeira aula eu estou dividindo. Então já apliquei uma visão geral e agora eu vou para cada um desses tópicos. Nessa primeira aula nós vamos ver os princípios básicos, nós vamos ver os registros, nós vamos ver a separação de categoria. Nessa primeira aula são esses 3 tópicos que nós vamos ver agora, tá? Lembrando que esse documento, essas regras, eles têm um norte a ser seguido. E se eu fosse usar um termo que tentasse resumir tudo que aqui está, esse termo ou essa terminologia, um conjunto rápido de palavras, seria dignidade da pessoa humana. Ou seja, essas regras, elas pretendem entender que o preso, a pessoa presa, é humana. Então ela tem uma dignidade. E o fato dela estar presa não retira dela o direito à dignidade da pessoa humana. E é isso que ela vai fazer aqui. Beleza? Então, todas essas regras, todas elas, sempre está focado na dignidade da pessoa humana. Sempre. Sempre. Da pessoa presa no primeiro momento, mas também das pessoas que cuidam desses presos, agentes, das pessoas que irão visitar, das pessoas que irão prestar serviços nesses lugares, mas sempre focado na dignidade da pessoa humana. Esse é o norte, essa é a direção para que você compreenda bem o que aqui está. Então, vamos a esses tópicos. Se você pegar o material, que está aí no link abaixo, o link número 1, material em PDF de apoio a essa aula, você vai perceber que eu divido esses títulos, né? E eu reorganizo da forma que eu entendo, de forma mais didática. Tá? Essa é a minha pegada, é a forma que eu entendo que é mais didática. Às vezes eu resumo, às vezes eu não resumo, mas eu pontuo de uma forma um pouco mais específica aqueles tópicos que se encontra lá nas regras propriamente dito. Beleza? Então vamos começar pelos princípios básicos. Princípios básicos. Quais são os princípios básicos? Os princípios básicos vai da regra 1 até a regra 5. São princípios básicos. Qual é o norte dele? Já falei. Dignidade do ser humano. Simples. Simples. Princípio básico. Dignidade do ser humano. Beleza? Segundo princípio básico. Segurança. Segurança é um outro segundo princípio básico. Segurança. Agora, segurança de quem? Aí entra detalhes importantes. Ó. Segurança dos reclusos. Segurança dos reclusos. Segurança do pessoal do sistema prisional. A sua segurança está aqui como princípio básico. Segurança dos prestadores de serviços. Segurança dos visitantes. Então, segurança também é um princípio básico, tá? Também é um princípio básico. Se eu tenho dignidade da pessoa humana como norte, é óbvio que não cabe nenhuma discriminação às pessoas que lá estão presas e às outras pessoas que lá atuam também, mas nesse caso o foco é principalmente nas pessoas que estão presas. Não cabe nenhum tipo de discriminação. Ou seja, ela vai aplicar o que nós podemos chamar de princípio da não discriminação. Não discriminação em qualquer coisa, tá? As normas de direitos humanos, elas terminam citando coisas de discriminação, né? Mas quando a gente fala em discriminação, é sobre qualquer coisa. Sexo, religião, cor, entre outras. Então, nenhum modelo de discriminação será aceito.
Simples assim, tá? Simples assim. Deve ter em conta as necessidades individuais. Isso aqui é muito importante, né? Principalmente prestando atenção na vulnerabilidade. Principalmente nisso. Ok. Deixa eu abrir um pouquinho o leque de informações para a gente entender. Quando a gente fala em dignidade da pessoa humana, eu gosto, isso resumindo de certa forma tudo que os direitos humanos fala sobre a dignidade da pessoa humana, eu gosto de resumi-la com a Constituição Federal Brasileira. Sim, se você já foi meu aluno, você sabe que eu sempre uso essa terminologia para definir essa ação. Quem não foi vai entender agora qual é. Simples. A nossa Constituição, ela diz assim: somos todos iguais perante a lei. Então, quando eu trato pessoas sem descriminalizá-las, sem discriminá-las, eu estou as tratando conforme a lei diz, ou seja, somos todos iguais perante a lei. Beleza? Tranquilo? Bom demais, né? Isso é o que nós podemos chamar de igualdade, ou, mais especificamente, de igualdade formal, que é muito importante. A igualdade formal é um dos elementos dos direitos humanos mais importantes que existe. Beleza? Então, igualdade formal. Somos todos iguais perante a lei. Eu e uma mulher, eu e minha esposa, somos iguais perante a lei. Simples assim. Eu e uma pessoa presa somos iguais perante a lei. É uma igualdade formal. De boa? Mas a mesma Constituição vai dizer assim: mas nós temos que tratar os iguais como os iguais e os desiguais como desiguais. Espera aí, por que eu tenho que tratar o desigual como desigual? Quando nós aplicamos essa aplicação do tratar o desigual como desigual, é a ideia de gerar aquilo que nós podemos chamar de equidade. Equidade é tratar o desigual de forma desigual. É tratar aquele que mais necessita como a ação daquele mais necessita. Isso é equidade, é tratar o desigual de forma desigual. Novamente, vou sair um pouquinho para você entender isso. Como eu disse, um homem e uma mulher são iguais perante a lei. Beleza? Tranquilo? Bom demais. Mas quando a gente vai, por exemplo, para tratamentos de saúde, existem aspectos de atendimentos médicos de saúde para homem e existem aspectos de saúde para mulheres. Mas se nós somos iguais, por que os aspectos de saúde são diferentes? Eles são diferentes porque, apesar de termos uma igualdade formal, nós não necessariamente temos uma igualdade material, porque nós somos seres diferentes. É por isso que aqui ele vai dizer, é necessário caracterizar as necessidades individuais. As necessidades individuais. Isso significa que um atendimento médico para homens presos deve ter respeito à questão de homens presos. Um atendimento médico para mulheres presas deve ser voltado para mulheres presas. Simples assim, porque o atendimento médico é diferente. Então a gente está falando de necessidades individuais e essas necessidades devem ser respeitadas. E aí ele vai dizer, né, dando foco principalmente nas maiores vulnerabilidades. É isso que aplica o que nós podemos chamar, anote por favor, de igualdade material. É exatamente atender a necessidade de alguém. Imagine em um presídio. Imagine que esse presídio tenha uma pessoa com deficiência cadeirante presa. É óbvio que esse presídio tem que ter ali um desenho universal. Se fosse hoje, né, nas regras de construções de ambientes públicos, tinha que ser um desenho universal que atendesse à necessidade de todas as pessoas presas. Se são presídios antigos, conforme regras brasileiras, eles precisam ser adaptados para atender essas pessoas, dando a elas a possibilidade de uma verdadeira igualdade. E não uma igualdade apenas formal. Ah, todos podem tomar banho de sol, exemplo bobo, todos podem tomar banho de sol, mas uma pessoa que não anda, se ela não tiver uma cadeira de rodas, ou
e não tiver como ela chegar no local, porque tem muita escada no local onde os demais presos tomam banho de sol, ela continua com o direito formal de poder tomar banho de sol, mas ela não tem condições do direito real de o fazê-lo. É exatamente por isso que se aplica o que nós podemos chamar de igualdade material. Neste caso, é necessário que ela tenha, sim, uma cadeira de rodas adequada ao presídio. É necessário que ela tenha, sim, um ambiente que ela consiga ir até lá, ter rampas de acesso, por exemplo, e assim sucessivamente. Hoje, nós podemos chamar isso, um presídio novo, construído do chão, ou qualquer instituição pública hoje, ou privada de grande fluxo de pessoas hoje, construída do zero no Brasil, seguindo as regras legais brasileiras, precisa seguir o que a gente chama de desenho universal. Desenho universal, ou seja, que esse prédio seja desenhado aonde que atenda a todos, sem adaptações. Não precisa de adaptação, porque a adaptação é feita depois. Né? Você não precisa fazer adaptação, porque ele já foi desenhado para atender todas as pessoas. Certo? Se os prédios são antigos, anteriores a essa lei, né? Tá lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência, isso que eu estou falando para você. Tá? Esse antigo, aí esses precisam passar por uma devida adaptação. E é isso que ele está falando. É necessário ter ali ações de atendimento individualizado. Beleza isso? Tranquilo? Amados, fiquei um tempinho nisso, porque isso é altamente importante, não só para essa regra, mas para a regra geral dos direitos humanos, tanto na Constituição Federal, quanto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? É altamente importante esse ponto que eu acabei de citar. Fechou? Bom demais, né? Regra 3. Regra bem óbvia também, né? E ele começa dizendo o seguinte na regra 3, que uma pessoa, quando ela está presa, né, ela é privada da sua autodeterminação. Simples, ou seja, é retirado dela o direito de ir e vir. Na verdade, é o único direito que deve ser tirado dela, o direito de ir e vir. Simples assim. Então ela não tem a autodeterminação, beleza? E aí ele vai dizer, e isso causa sofrimento a essa pessoa. Tá presa, vai causar sofrimento. Né? Isso causa sofrimento a essa pessoa. E aí ele vai dizer o seguinte, olha, é função do Estado, daquele que cuida desse presídio, dessas pessoas que estão presas, é função não agravar esse sofrimento. Simples. Não agrave esse sofrimento. Bastante simples. É princípio básico. Beleza? E aí ele vai dizer ainda, salvo, exceto, se for por motivo justificável. Por motivo justificável, Kennedy, por exemplo, a visita é algo que é direito das pessoas presas, receberem visita. Direito das pessoas presas. Em períodos de pandemias, é justificável que essas pessoas não recebam visita. Para sua própria proteção em relação à saúde. É só um exemplo. Então, neste caso, vai gerar mais sofrimento? Vai, mas é justificável. Simples, bastante simples. Beleza? E também para manter a disciplina. Sim, não agravar o sofrimento é regra, mas se for necessário para manutenção da disciplina, e a gente vai ter que entender o que é manter a disciplina conforme essas regras. Mais pra frente a gente vai ver isso. Tá? Mas aqui eu só quero que você entenda isso. Não agravar o sofrimento é regra, mas se for para manter a disciplina, pode acontecer. Por isso que ele usa o termo exceto. Exceto. De boa? Bastante tranquilo a regra 3, né? A regra 4 é uma regra geral, que vai nos dizer quais são os objetivos do ato de prender essas pessoas. Por que causa razão ou circunstância, os estados, utilizando todas as regras do direito, seguindo todo o direito que essas pessoas têm, conforme todos os direitos humanos, Constituição, devido processo penal, entre outras coisas, por que o Estado prende essas pessoas? Por quê? Qual a causa, o motivo, razão ou circunstância? E aí ele vai dizer, ele vai falar, os objetivos são, 1, proteger a sociedade. Uai, moço, se o cara é um assassino, você prende ele para ele não matar mais ninguém.
proteger a sociedade. É muito simples. Raciocínio muito simples. Segundo, reduzir a reincidência. Reduzir a reincidência. Óbvio, se o cara é um assassino em série, só um exemplo, ele matou 3, se não prender, ele vai continuar matando. Então, reduz a reincidência. Beleza isso? Tranquilo? Pronto, bastante simples. Porém, essa mesma regra vai dizer, tá bom, nós aceitamos prender essas pessoas para proteger a sociedade contra a criminalidade e para reduzir a reincidência. Beleza. Mas não podemos tratar, isso são minhas palavras traduzindo o que aqui está, tá? Não podemos tratar o presídio como um depósito de presos. Não podemos tratar o presídio como um depósito de presos. Anísio Teixeira, um educador, falava assim, que a escola não é um depósito de crianças. Você deve concordar com isso, que a escola não é só um depósito de criança, que joga as crianças lá e os pais, para os pais poderem trabalhar ou fazer qualquer outra coisa. A escola não é um depósito de criança. É exatamente essa mesma mentalidade que as regras para tratamento de pessoas presas têm em relação a pessoas presas. Que um presídio não é um depósito de preso. Ou seja, é necessário dar a essas pessoas presas a possibilidade de reintegração com a sociedade. É simples assim. Eu tenho que dar a ela a possibilidade de reintegração. Mas ele vai dizer, isso sempre que possível. Essa reintegração, sempre que possível. É uma regra inteligente. Ela fala, ó, nem sempre será possível a reintegração. Mas, se for possível, temos que ofertar essa reintegração dessas pessoas à sociedade. Tá? Sempre que possível. E como é que nós fazemos isso? Aí ele vai falar, eu vou resumir, tá? Respeitando os direitos humanos dessa pessoa. Uai, a dignidade dessa pessoa. Respeitando isso, você garante isso. Por quê? A única coisa que uma pessoa presa tem, tirada o seu direito, é o direito de ir e vir. Todos os outros direitos a ela devem ser garantidos. Então ela tem que ter direito à saúde, ela tem que ter direito à educação, ela tem que ter direito à formação profissional. E é isso que ele vai dizer aqui. Ele vai falar, olha, oferece formação profissional para essas pessoas, oferece trabalho, oferece outras coisas, respeitando a sua perspectiva individualizada. É isso que ele vai dizer pra gente. Respeitando a sua perspectiva individual. Como assim? Que nem já é. Se aquela pessoa presa é uma pessoa, um exemplo, é uma pessoa católica, ela tem direito, por exemplo, de uma visita de um padre para poder confessar em tempos. Por quê? Porque faz parte da fé dela. E isso ajuda na ressocialização. Se é uma pessoa que busca, por exemplo, conhecimento, é uma pessoa que gosta de estudar, tem que ofertar a ela possibilidade de ter biblioteca, livros, para que ela possa ler. Perfeito? Atividade física e assim sucessivamente. Tranquilo, entenderam, né? Então, é necessário essa reintegração, sempre respeitando as necessidades individuais dessas pessoas. Você já entendeu o que é isso? Tratar os desiguais de forma desiguais. Né? Então, é necessário essa regra. De boa? E o último ponto dentro dessa regra é um ponto que eu diria que eu chamaria de paliativo dos princípios básicos. Paliativo, ou seja, paliativo a quê? O que é que uma pessoa presa? Já disse isso, mas vou repetir. Eu gosto de repetir as coisas. Ficar claro na sua mente na hora da prova. O que é que uma pessoa presa perdeu? Qual direito que ela perdeu? Ela perdeu o direito à liberdade. Ponto. Foi esse. Todos os outros direitos ela tem. A liberdade de ir e vir. É só essa. Só isso que o Estado pode tirar dela. Mais nada. Só o direito de ir e vir. Beleza? Então ele vai dizer, uai, se a pessoa só perdeu o direito de ir e vir, aonde ela está presa, ela tem que ter garantia que a sua vida,
que a sua vida interna ao presídio seja muito parecida com aquela que ele tinha em liberdade. Simples, né? Simples. Ou seja, é necessário ter no presídio as coisas que a pessoa tem em liberdade. Então ela tem que ter saúde, tem que ter educação, tem que ter esporte, tem que ter cultura, tem que ter qualquer coisa que você acha que uma pessoa em liberdade tem que ter, essa pessoa no presídio tem que ter. Simples, simples. E para isso é necessário, novamente ele vai falar, que os reclusos com deficiências tenham também, obviamente, lá dentro, o mesmo acesso à base de igualdade das demais pessoas presas. Simples também, né? Também já trocamos essa ideia. Pronto! Finalizamos aqui 5 regras, muito tranquilas. Visualizamos ela dentro de alguns outros elementos, né? Que foram os princípios básicos. Então, a primeira parte já dominamos. Já dominamos. Vamos saber se dominamos mesmo quando começar a responder exercícios, né? Tá? Mas aqui você já tem uma visão geral sobre ela. Então agora vamos dominar segundos, registros. Registros. Professor, está escrito errado. Não, tá não, é registro mesmo. Né? Registro, que você pode sim interpretar como registro. Nada muda, tá? É registro. Registro. A tradução veio como registro. Os registros. Os registros é o ato de registrar as pessoas presas. Bastante simples, sem nenhum aspecto. E registrar aonde? Aí ele fala, registrar em um sistema uniformizado. Um sistema operacional, um computadorzinho, uma planilhazinha lá. Você coloca os presos, os programinhos, coloca o nome do preso, o dia que ele vai entrar, o dia que ele vai sair. Registra o preso lá. Beleza? Registro. Deve garantir que esse registro tenha auditoria. Bastante simples também, para garantir que ninguém fique mais preso do que deveria. Né? Deve existir, inclusive, procedimentos que impeçam acesso não autorizado a esse registro. Para quê? Para não fazer o mal a esse registro. Coisas óbvias, né? E aí na regra 7 ele começa a dizer assim, nenhuma pessoa deve ser admitida no estabelecimento prisional. Ó, quando ele fala nenhuma, é nenhuma. Não há exceção. Nenhuma pessoa deve ser admitida no sistema prisional, ou seja, isso pode ser preso, sem uma ordem de detenção válida. A pessoa só pode ser presa se tiver uma ordem de detenção válida. Simples. Bastante simples isso. Né? Bastante simples. E aí ele vai colocar, e aí eu trouxe o elemento todo aqui para você, que eu coloquei aqui como tópico 2 da regra 7 e o tópico 1 da regra 8. Por quê? Porque ele fala de pontos que tem que ter nesse registro. No tópico 2 da regra 7 lá, ele vai falar na sua admissão. Ou seja, assim que o cara foi admitido, o que tem que colocar? Assim que o cara vai entrar no presídio, ele está entrando no presídio, o que tem que colocar lá no sistema dele? Tem que colocar lá coisas que o identifique, a sua identidade, seja documentos, RG, CPF, não é? Coisas que o identifique, sei lá, cor, né? Coisas que deixe claro quem ele é. Beleza? Tal. Respeitando, cuidado com isso. Cuidado com isso. Conforme a ONU, para mim não interessa se você concorda ou discorda e também não te interessa se eu concordo ou discordo em relação a isso. Conforme a ONU, é necessário respeitar a autoatribuição de gênero. Ou seja, nós estamos falando que quem decide o gênero é a própria pessoa, é o preso. Resumidamente, é isso. Resumidamente, se eu sou preso e eu me declaro no gênero feminino, isso deve ser respeitado. É a autoatribuição de gênero. Keynes, no Brasil isso não acontece não. E eu também discordo, não interessa. Estamos falando de uma regra internacional que a ONU pede como norte para todos os países do mundo. Simples. Simples. Beleza? Tá? Essa questão de gênero também não entrarei no mérito, mas ele diz isso. Tá?
Uma pessoa se declarou mulher, é mulher. Uma pessoa se declarou homem, é homem. Simples. É o que a gente pode chamar de trans. Trans, né? Sou uma mulher trans. Essas terminologias aí, beleza? Então, dentro desse caso, precisa ser respeitado isso. De boa? Tranquilo? Ok. Os motivos de detenção, tem que estar lá. Por que a pessoa foi presa? Simples. Né? Quem ordenou a prisão dele? Também tem que estar lá. Né? A data, e horário e o local da prisão. Tem que estar lá também. O outro ponto muito importante, óbvio isso, garantia dos direitos, muito importante, horário de sua entrada e saída. O dia que ele vai entrar, o dia que ele vai sair. Simples assim. Né? Quaisquer ferimentos visíveis e reclamações que ele pode ter em relação a maus tratos sofridos, também tem que estar lá. Né? Ele se reclamou alguma coisa, tem algum ferimento ali, tem que estar lá também. Inventário dos seus bens pessoais, aqueles bens que ficam lá, né? Bens pessoais que ele pode ser preso naquele momento, aqueles bens têm que ser inventariados. Né? Os nomes de seus familiares, tal, né? Ali, inclusive, se ele tem filho, né? Incluindo a idade desses filhos, alguma coisa que alguém que ele tenha custódia ou tutela, também tem que estar lá. E contato de emergência, igual no avião. Lembra quando você vai viajar de avião? Contato de emergência, tem que estar lá. Você põe o número torcendo que ninguém ligue para aquele número, né? Não quando está dentro do avião. Eu sou assim, eu dou o número e falo assim, tomara que não precisem ligar para esse número. Né? Contato de emergência, beleza? Informações acerca de parente mais próximo, tal, e assim por diante. Ok. A regra 8 também fala do que tem que estar lá. Só que a diferença da regra 7 é que na regra 7 fala da admissão. Ou seja, entenda o seguinte, o cara está no portão do presídio para entrar. A regra 7 pega esses dados na entrada. A regra 8, o cara já está lá dentro. E aí no dia a dia do cara vai acontecendo algumas coisas. Beleza? No dia a dia da pessoa presa vai acontecendo algumas coisas. E aí essas coisas durante a sua detenção também tem que ser registradas. Ok? Informação relativa a processo judicial. Tem que estar lá, inclusive audiências. O juiz precisa conversar com ele, tem que estar lá. Né? Avaliação, iniciais e relatórios de classificação. Informações relativas a comportamento e à disciplina. A ideia do bom comportamento, tal, né? Pedidos e reclamações que ele possa vir a fazer. Tem que estar lá também. Tá? Tem que estar lá. Inclusive em relação a torturas, sanções e outros que ele possa vir a reclamar. Só não tem que estar lá se essa reclamação for de natureza confidencial. Aí é óbvio, né? Se o preso está acusando um agente de tortura, por exemplo, mas ele não quer se identificar, é de natureza confidencial. Então isso não vai estar na ficha dele. Simples assim. Tá? Agora, ele quer se identificar, vai estar lá na ficha dele. Informação sobre imposição de sanções disciplinares. Também sofreu alguma sanção disciplinar? Tem que estar lá também. Tá? Informação sobre circunstâncias e causas de qualquer ferimento ou morte. Né? Tem ali um ferimento? Por que aconteceu? Foi a briga no pátio? Então tem que estar lá também. Tá? Morreu de quê? Morreu de gripe. Então tem que estar lá também. Tá? E caso falecimento, o destino do corpo. Para onde que o corpo foi? Né? Simples assim. Beleza? Isso tem que estar lá na ficha também. De boa? Tranquilo, né? De boa. Né? Regra 9, bastante tranquila. Fala que todos os registros das regras 7 e 8 serão mantidos confidenciais e só serão acessados pelas autoridades competentes. Né? Um juiz, um Ministério Público, um profissional que peça aquela informação, né? O próprio preso, o advogado do preso e assim sucessivamente. Todos os reclusos devem ter acesso aos seus registros, tranquilo. Né? E quando ele sair de lá, né, ele pode receber uma cópia oficial desses registros. Simples assim, tá? Simples assim. E 10. O 10 é bastante importante. É uma questão de gestão. O 10 é uma questão de gestão. Simples. Por quê? O que é mais fácil na hora de você responder uma prova de concurso público? Você responder com conhecimento, com informações sobre aquilo que está sendo perguntado, ou responder fundamentado no seu senso comum?
O que é mais fácil? É óbvio que é mais fácil, se você quer acertar a questão, responder com conhecimento, com informação. Da mesma forma que se faz um concurso público, você precisa de conhecimento e informação, é necessário que, para gerenciar qualquer coisa, entre elas um presídio, tenha conhecimentos e informações sobre ele. Esse conhecimentos e informações sobre ele se dá, né, é o que ele vai chamar de dados fiáveis. Fiáveis, ou seja, de fiança, que tem confiança. De ser fiador. Fiador é que tem confiança. Então, fiáveis, aquele que tem confiança. Dados fiáveis para tomada de decisões. Para tomada de decisões. Ou seja, os agentes, os administradores dos presídios não podem tomar decisões apenas e exclusivamente fundamentados no achismo, mas sim em dados. E de onde que vem esses dados? Esses dados, entre esses dados, os registros. Os registros. Nos registros vai estar tudo lá. Você cria uma planilha, coloca os registros, tal, uma planilhazinha de Excel ou qualquer outro programa, né, tal, e define aquilo ali e pronto. Fala, opa, tenho informações. Vou tomar decisões conforme essas informações. Simples assim. Beleza? Tranquilo? Ok. Então finalizamos mais um título. Ó, já foi o segundo. Já foi o segundo, os registros. E aí nós chegaremos agora ao terceiro e último título dessa aula, a separação de categorias. Mas antes de ir para esse título, quero te lembrar. Logo, aqui abaixo na descrição desse vídeo, existe 3 links. O link número 1, material em PDF de apoio a essa aula, exatamente esse material que está aqui na tela. Link número 2, playlist com videoaulas gratuitas focadas nesse concurso, todas elas gravadas pós-edital. E link número 3, curso completo da legislação especial aplicada ao concurso do AGP em Roraima 2020, totalmente gravado pós-edital, focado na banca examinadora comigo, professor Kenneth Santos, se encontra no link 3, curso completo em videoaulas, mais PDF, com muita teoria e bastante exercícios, focando assim na sua aprovação. Link número 3. Beleza? Então vamos voltar aqui à nossa aula. Separação de categorias. A separação de categorias ela é bastante tranquila. Ela se encontra apenas na regra 11. Apenas a regra 11 é a separação de categorias. Como o nome diz, é simples. Vamos separar as categorias. Simples, não é simples. Só que é necessário a gente perceber o seguinte. Quando a gente fala, sendo bem simples, homens presos, vai ficar num presídio masculino. Mulheres presas, vai ficar em um presídio feminino. Adolescentes menores de 18 anos, quando estiverem recebendo uma medida socioeducativa, deve ficar separado dos homens presos, em uma medida socioeducativa, em local separado. Conforme as regras brasileiras, o ECA, o SINASE, né, o Sistema Nacional de Socioeducação. Então tem que ficar separado. As meninas, também jovens, adolescentes, que estavam ali com uma medida socioeducativa, também devem ficar separadas. Dos meninos, dos homens, das mulheres. Beleza? Entendeu? Isso é a separação de categorias. Agora, não é só essa separação, mais outras. Mas, além disso, a única coisa que eu quero que você entenda é o seguinte. Uma coisa que o senso comum brasileiro não permitiria você acertar. É por isso que eu destaco isso. Porque o examinador safo, ele usa o senso comum contra você. Como assim, Kennedy? Imagine um presídio, um presídio. Nesse prédio, uma área é para as mulheres e uma outra área para os homens, mas é o mesmo prédio. Aonde que no mesmo prédio está homens presos e mulheres presas. A única coisa é que estes presos não se encontram. Então, refeitório feminino para as mulheres, refeitório masculino para os homens, sei lá. Então, eles não se encontram. O lugar de banho de sol dos homens é num lugar, o lugar de banho de sol das mulheres é em outro lugar, mas é o mesmo prédio. Imaginou? Conforme
as regras internacionais de tratamento das pessoas presas da ONU, isso é possível. Essa pegada é possível. Olha o que ele diz. As diferentes categorias de reclusos devem ser mantidos em estabelecimentos prisionais separados. Ok. Aí ele vem, ó. Ou em diferentes zonas do mesmo estabelecimento prisional. É o mesmo estabelecimento, com zonas diferentes. Isso é permitido, conforme as regras internacionais da ONU. De boa? Tranquilo, entendeu? Conforme as regras é permitido, que as diferentes categorias fiquem em diferentes zonas de um mesmo estabelecimento prisional? Sim, é permitido, tá certo. Ok? Tendo em consideração respeito a sexo, eu disse, idade, também adolescentes, antecedentes criminais, separar por criminalidade, razões de detenção, por exemplo, prisão civil é uma razão de detenção. Né? Então, também tem que ser separado. Tranquilo? Aí, depois disso, ele fala. Então, vamos entender o que é essa separação conforme. Aí ele fala, homens e mulheres. Simples, tem que estar separados. De boa. Presos preventivos e presos condenados. Tem que estar separados. O condenado em um lugar, preventivo em outro lugar. Pessoas do Fórum Civil, presos civis. No Brasil, só prisão por não pagamento de PA, né? Pensão alimentícia. Mas, em alguns países, por não pagamento de dívida, né? Prisão civil, né? Por dívida e outros reclusos do Fórum Civil. Pessoa do Fórum Civil tem que estar separado do Fórum Criminal. Do Fórum Criminal. Tem que estar separado do Fórum Criminal. Tá? E jovens reclusos, ou seja, medida socioeducativa. Tá? Essas regras se aplicam às medidas socioeducativas? Em teoria, sim, porque fala em dignidade da pessoa humana. Um jovem também tem que ter dignidade da pessoa humana, mas não podemos chamar um jovem de preso. É isso, tá? Mas os jovens reclusos têm que estar separados. Separados de quem? De quem? Dos adultos. Simples, bastante simples isso. Beleza? Tranquilo? Bom demais, né? Então, essa é a perspectiva da separação das categorias. Bastante simples. Amados meus, aí abaixo 3 links. Link número 1, material em PDF de apoio a essa aula. Link 2, playlist de videoaulas gratuitas voltadas para o concurso AGP em Roraima 2020. E link número 3, curso completo da legislação especial focado aí no concurso. Clica lá porque o preço tá bastante bacana do curso completo, totalmente gravado pós-edital comigo, professor Kenin Santos, focado aí no concurso da AGP em Roraima. Muito obrigado, que Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau!